Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. E eu quero ler para você Atos, capítulo 26, versículos 17 e 18, no texto da Nova Almeida Atualizada. Assim está escrito: Vou livrar você do seu povo e dos gentios, para os quais eu o envio. Aqui está em vermelho, porque Jesus estava falando da conversão, de quando Paulo teve um encontro com ele na estrada de Damasco. 18. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Que coisa maravilhosa isso aqui. Agora eu quero ler para você o contexto no qual esses versículos estão inseridos. Paulo conta a sua conversão, a partir do versículo 12. Com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. 15. Então eu perguntei: quem é você, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Versículo 16. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo, ou seja, vou livrar você dos israelitas, porque Paulo era israelita da tribo de Benjamim, então ele estava falando: vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio. Então aqui já Jesus estava falando a Paulo, dizendo a Paulo que ele seria o pregador da sã doutrina, da doutrina saudável, sem fermento de Moisés, aos gentios. 18. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Veja aqui. Pega-se esse versículo aqui, esse Satanás aqui, e a religião usa sem um mínimo de entendimento. Não se sabe se é de propósito, não se sabe. Claro que sabemos. A teologia, eu acredito que a teologia sabe que Satanás nunca foi um ser de chifre que caiu do céu, nunca. A palavra Satanás significa opositor, significa mentiroso, acusador. Então vamos filtrar a palavra acusador. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas, porque as leis, quem estava na lei era Paulo. De vez em quando Paulo falava isso, que Cristo livrou eles das trevas para a luz, ou seja, da escuridão do legalismo de Moisés, do farisaísmo, trouxe eles para a luz de Cristo. Então, para abrir os olhos deles e converter das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, do poder do acusador para Deus. É simplesmente isso. Esse Satanás nunca foi um ser que caiu do céu, porque aqui quem estava falando era o Cristo ressuscitado, era o Espírito, era Deus, era o Senhor dos Senhores que estava falando a Paulo. Então veja, se esse Satanás fosse um ser, um Deus, que nem tem por aí idiotas, que sou satanista, sou seguidor de Satanás, é uns idiotas, é uns babaca, uns palerma. Então se esse Satanás fosse um ser, Cristo derrotaria ele. Para quê? Deus derrotaria.
amarraria ele, destruiria ele. Mas também não tem como amarrar. Como você vai amarrar espírito? Como que você vai queimar espírito? Como que você vai algemar espírito, igual Judas disse? Judas usou o escrito de Enoque para falar que ele estava algemado. Como que vai algemar espírito? Então, esse Satanás aqui, gente, eram as leis de Moisés. Era Moisés. Livrou ele, que a pregação de Paulo, tanto aos judeus como aos gentios, aqueles que ouviam falar de Moisés, eles estariam livres, eles seriam libertos das algemas que os aprisionavam ao legalismo, às leis, à escravidão, às trevas de Moisés. É isso que estava falando. É um entendimento racional, é um entendimento verdadeiro, é um entendimento sem fábula, sem engano, sem mentira. Agora, é mais conveniente para quem quer escravizar, porque assim está em Hebreus 2, 14 e 15, que na morte Jesus destruiu aquele que matava, aquele que tinha o poder da morte, o diabo, diabolos no grego e Satã no hebraico, mas os dois é a mesma coisa, acusador. E livrasse o povo, no versículo 15 de Hebreus 2, fala aqui no versículo 15, e livrasse aqueles que estavam escravizados. No quê? No poder do diabo, no poder do acusador, no poder de Moisés. Então é isso que Jesus estava falando a Paulo. Vou ler do 17 e 18 de novo. Vou livrar você do seu povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, do poder do acusador para Deus. Era isso que Jesus estava falando, simplesmente isso. Você consegue entender? Mas o Deus fictício da religião é um Deus tão minúsculo, é um Deus tão pequeno, que ele se sujeita a outro Deus. Eles têm esse Satanás como um Deus, é um Deus para a religião. Eles não entenderam ainda que esse Deus era Moisés, que esse Satanás era Moisés. Figurativo, claro. Era Moisés, porque Moisés era o acusador. Moisés, nos escritos em pedra que Moisés recebeu, Moisés se tornou o Satanás, se tornou o diabo, se tornou o acusador. Você consegue entender? Então Jesus de Nazaré, quando veio livrar o povo dele, veio livrar os perdidos da casa de Israel, veio juntar novamente as ovelhas e tirá-las de dentro do aprisco doutrinal farisaico de Moisés. Por isso que lá em João 5,45 Jesus disse: não pense que eu vou acusar diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem vocês têm colocado a sua fé. Acusador, Satanás. Não pense que eu o acusarei. Quem vai acusar você é Satanás. Moisés, simplesmente isso. Moisés era um Satanás. E esse Satanás é o que tem doutrinado, é esse Satanás que tem abastecido a mente dos líderes religiosos. E os líderes religiosos pegam instruções desse Satanás, desse acusador de Moisés, e colocam na mente dos religiosos. E a religião fica por aí. Qualquer uma religião, todas. Umbanda, voodoo, católico, evangélico, protestante, todos eles estão debaixo das doutrinas de Satanás. Todos eles estão debaixo da doutrina do acusador de Moisés. É simples de entender. Satanás, Moisés, diabo, Moisés, ou natureza da carne. Porque Satanás e diabo nunca foi ser do mal. Sempre foi adjetivo. Então isso daqui deveria estar assim no versículo 18 de Atos 26. Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder do acusador para Deus. Acabou. Se fosse colocado a verdade, se fosse colocado o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido dessa palavra, não existiria esse pânico. Dentro dessa chamada religião aí, eles não ficariam acusando ninguém. Olha, você está sob o poder da pombagira, você está sob a influência do tranca-rua, você está sobre essa enfermidade sua, o homolu que tem colocado, vamos arrumar pipoca. Isso daí não é a pombagira gira saia, gira cabeça, gira orelha, não. Mas eles não fazem isso. Ficam por aí.
saracoteando, sapateando, vivendo, babando, grunhindo, urrando, falando que essas loucuras, essas palhaçadas que acontecem dentro desses tempos são coisas de Deus, do Espírito Santo, e fica por aí, ó, arrecadando, ó, arrastando pessoas para dentro desses arapucas, para os sustentarem, para os tornarem cada vez mais ricos e poderosos, para se cumprir Jeremias capítulo 5, versículo do 26 em diante. É isso que é. Eles têm os seus templos como umas arapucas para aprisionar as pessoas. Então tá bom, foi assim, isso aqui que Paulo estava testemunhando perante o rei. Eu não sei se aqui, eu nem li antes, não sei se é o rei Agripa, a partir do versículo 1, aqui ó. Paulo se defende diante do rei Agripa. Então Paulo estava se defendendo e Paulo estava relatando como foi o encontro dele com Cristo. E ele ouviu diretamente de Cristo falando que ia livrar ele do povo dele, dos israelitas, dos judeus, e ele iria levar a sã doutrina, a graça, ao favor merecido, ao gentio. Tá bom? Mato Grosso do Sul, olha que bênção, sábado chovendo demais. Da outra vez eu trouxe sol aqui, dessa vez minha mulher trouxe chuva. Chuva é bênção, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui, espero ter contribuído de alguma forma. E se contribuir, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento, tá bom? Até mais, tchau, tchau.